6 de fevereiro de 2022. Amados irmãos, hoje celebramos São Paulo Miki e companheiros. Foi através do trabalho evangelizador de São Francisco Xavier que o Japão tomou conhecimento do cristianismo entre 1549 e 1551. A semente frutificou e apenas algumas décadas depois já havia pelo menos 300 mil cristãos no Império do Sol Nascente. Mas se a catequese obteve êxito, não foi somente pelo árduo, sério e respeitoso trabalho dos jesuítas em solo japonês. Foi também graças à coragem dos catequistas locais como Paulo Miki e seus jovens companheiros. Miki nasceu em 1564. Era filho de pais ricos e foi educado no colégio jesuíta em Anzikiyama, no Japão. A convivência do colégio logo despertou em Paulo o desejo de se juntar à companhia de Jesus e assim o fez, tornando-se um eloquente pregador. Ele, porém, não pôde ser ordenado sacerdote no tempo correto, porque não havia um bispo na região de Fusai. Mas isso não impediu que Paulo Miki continuasse sua pregação. Posteriormente, tornou-se o primeiro sacerdote jesuíta em sua pátria, conquistando inúmeras conversões com humildade e paciência. Paciência essa que não era virtude do imperador Toyotomi Hideyoshi. Ele era simpatizante do catolicismo, mas de uma hora para outra se tornou seu feroz opositor. Por causa da conquista da Coreia, o Japão rompeu com a Espanha em particular e com o Ocidente em geral, motivando uma perseguição contra todos os cristãos, inclusive perseguindo alguns missionários franciscanos espanhóis que tinham chegado ao Japão através das Filipinas e sido bem recebidos pelo imperador. Os católicos foram expulsos do país, mas muitos resistiram e ficaram. Só que a repressão não demorou. Primeiro foram presos 6 franciscanos, logo depois Paulo Miki com os outros 2 jesuítas e 17 leigos terciários. Os 26 cristãos sofreram terríveis humilhações e torturas públicas, levadas em cortejo de Miyako a Nagasaki. Foram alvo de violência e zombaria pelas ruas e estradas, enquanto seguiam para o local onde seria executada a pena de morte por crucificação. Alguns dos companheiros de Paulo Miki eram muito jovens, adolescentes ainda, mas enfrentaram a pena de morte com a mesma coragem do líder. Tomás Kozak tinha, por exemplo, 14 anos, Antônio 13 anos e Luiz Ibaraki tinha só 11 anos de idade. A elevação sobre a qual os 26 heróis de Jesus Cristo receberam o martírio pela crucificação em fevereiro de 1597 ficou conhecida como Monte dos Mártires. Paulo Miki e seus companheiros foram canonizados pelo Papa Pio IX em 1862. Os crentes se dispersaram para escapar dos massacres e um bom número deles se estabeleceu ao longo do rio Urakami,
nas proximidades de Nagasaki. Lá eles continuaram a viver sua fé, apesar da ausência de padres. A partir do momento em que o Japão se abriu novamente aos europeus, os missionários voltaram e as igrejas voltaram a ser construídas, inclusive em Nagasaki, a poucos quilômetros da comunidade cristã clandestina. Ela havia perdido todo o contato com a Igreja Católica, mas guardava preciosamente 3 critérios de reconhecimento recebidos dos ancestrais. Quando a Igreja voltar ao Japão, vocês a reconhecerão por 3 sinais. Os padres não são casados, haverá uma imagem de Maria e esta igreja obedecerá ao Papa Sama, isto é, ao Bispo de Roma. E foi assim que aconteceu 2 séculos e meio depois, quando os cristãos do Império do Sol Nascente puderam se reencontrar com a sua Santa Mãe, a Igreja. São Paulo Miki e companheiros, rogai por nós.